E aí pessoal, tudo bem? Quero agradecer vocês que estão aqui acompanhando o canal Segundamente, esse canal que é responsável para falar com a gente sobre o inconsciente, né? Essas respostas automáticas que a gente não sabe de onde vêm, por que nos acometem e o quanto elas afetam a nossa vida. Então quero convidar você aí, curta, ative lá o sininho, as sinalizações para ajudar a gente a continuar desenvolvendo esse trabalho que tem ajudado uma galera aí. Pelo menos eu tenho recebido muitos contatos, tanto de agradecimento quanto sugestões, né, algumas críticas, o que é muito importante. Então quero agradecer vocês. Hoje a gente vai falar sobre o luto, algo que acontece na vida de todos nós, né? Ninguém passa pela vida isento de luto. Aqueles momentos de profunda tristeza que vem da perda, né, geralmente de pessoas que a gente ama, mas às vezes por perder também um animal de estimação, às vezes por alguém que se mudou para um país distante, por separações que acontecem por outras razões, como a mãe que se separa de um filho que foi embora por alguma razão, foi embora de casa, foi morar fora. Tudo isso gera uma sensação de perda, tudo isso pode gerar o luto, que sempre vem com uma tristeza muito grande, né? Sempre vem com essa sensação de uma perda irreparável, que tem algumas características diferentes de outras dores. Quando você sofre um acidente e passa por uma dor terrível, quando você tem algum trauma físico de qualquer natureza, esse trauma físico, né, essa fratura, seja lá o que for, é remediável de alguma maneira, né? Em algum momento você, se tudo correr bem, claro, vai ser atendido, vai ser socorrido, vai ser levado para um hospital, vai ser anestesiado, vai ser medicado. Mesmo estando ali ainda o machucado, você já está mais controlado. A dor do luto é diferente. Na dor do luto, às vezes, quanto mais o tempo passa, mais ela aumenta a nossa incompreensão daquela situação, ou às vezes mesmo uma situação que você consegue compreender as causas, as razões, gera uma não aceitação. Enfim, o luto gera uma dor por tempo indeterminado, uma dor que não tem remédio, uma dor que te consome e pode ser de forma crescente ao longo do tempo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre quais são essas fases do luto. E são fases, né? Elas acontecem com todos nós mais ou menos com a mesma estrutura e sempre com essa possibilidade de uma fase ir e voltar, dependendo de como tiver estruturado aí a capacidade de lidar com aquilo, os gatilhos que vão estimular você a se manter mais em uma fase do que outra, a tua própria estrutura psíquica é um desses elementos que pode te manter mais preso a uma fase do luto do que outra. É sobre isso que a gente vai falar hoje, as fases do luto. Então vamos começar lembrando coisas que caracterizam o luto. Porque às vezes você teve uma perda, mas você fala assim, a perda foi significativa, mas eu não entrei nesse estado de luto. Ou às vezes você entra, mas ele é muito brando. Então uma coisa que sempre acontece, a tristeza. Se gerou perda e gerou tristeza, tem aí um estado de atenção para a gente falar a respeito de luto. Segundo, a pessoa entra num processo de certa fixação naquilo que foi perdido. Então ela começa a hipervalorizar, o que é normal, as memórias, as histórias, como alguém que perde um ente e fica ali preso naquele álbum, né? Como se esse álbum tivesse na nossa cabeça o tempo inteiro revivendo aquelas histórias, aquelas pequenas sensações. Então começam a vir à tona na nossa mente a valorização dos cheiros, dos momentos, dos detalhes, dos olhares, daqueles lugares que, em via de regra, a pessoa nem se lembrava direito, mas que são aquelas pequenas sutilezas ali que a pessoa começa a resgatar constantemente. E por isso é gerada uma desconexão com o resto do mundo. A pessoa entra naquele universo, né, de resgate dessas lembranças e sensações e ela acaba ignorando o resto do mundo. Parece que as outras coisas já não têm mais peso, já não têm mais valor. Então isso são sintomas aí de que você pode estar num estado
de luto, né? Vivenciando um estado de luto. O mundo parece já não ter mais importância. O que tem importância é aquele universo que foi perdido na sua vida, né? Que você entende hoje como alguém que você perdeu. Então, tudo que interessa para você passa a ser aquele universo daquela pessoa e o resto do mundo passa, de certa forma, a ter um peso bem menor na sua vida quando não é completamente ignorado. Então, isso são sintomas de que você está numa fase de luto. E a primeira reação, a primeira fase, vamos chamar assim, eu não queria separar muito em 1, 2, 3, fase 4, fase 5. As pessoas geralmente vão achar isso por aí como explicação, né? As 4 fases do luto, as 3 fases, as 5 fases, as 6 fases. Eu gostaria de colocar para vocês uma trajetória do luto. Claro que a gente inevitavelmente vai pontuar sobre quais são esses momentos nessa trajetória, mas sem a gente se preocupar com quantificar, muito mais com a gente se preocupar em entender que existe uma fase aí que é praticamente inevitável para todos nós. Então o luto basicamente se inicia com um certo choque. Claro que depende muito de como isso acontece, mas a pessoa, mesmo quando ela é preparada para aquele momento de luto, como no caso de algumas doenças, né, que fazem com que aquele ente querido vá ali passando por um processo doloroso de desligamento da vida, mas mesmo nestes casos, quando o luto de fato acontece, quando a perda de fato acontece, há um certo momento de choque, há um momento em que a pessoa fica mais desorientada, ela fica passada, ela realmente se depara com o fato da perda. Por mais que ela acha que está preparado para aquilo, há um momento de virada aonde se consolida, né, na percepção, na clareza, na vivência, na visão dela, de que a perda aconteceu naquele exato momento. Neste momento é normal que a pessoa se desoriente, é normal que a pessoa fique apática, é normal que ela queira se isolar para tentar entender aquele momento, para tentar processar aquele momento. Então ela se volta para ela no sentido de tanto de apatia quanto de uma certa descrença, né? Um choque, não é possível que aquilo está acontecendo naquele momento, aquilo é a realidade. Então este primeiro momento, ele caracteriza aí a tua entrada nesse processo de luto, um momento em que a pessoa tende a estar ali tentando assimilar ou até acreditar que aquilo de fato aconteceu ou está acontecendo. Uma certa negação da realidade, falando, não, isso não pode estar acontecendo, não é possível que isso está acontecendo, qual é o sentido disso estar acontecendo? Então, geralmente, o luto se inicia dessa maneira. E aí é justamente esse choque, justamente esse conflito com a realidade, essa primeira não aceitação do que está acontecendo, que faz a pessoa, de uma forma meio paradoxal, começar a buscar aquilo que ela perdeu. Então, não, peraí, cadê essa pessoa? Não, isso não aconteceu. Não, peraí, fulano, né? Num caso de um falecimento, você muitas vezes encontra a pessoa procurando falar mesmo com quem partiu, procurando dirigir a palavra ali, quase que transbordando uma emoção que ela não consegue conter, uma não aceitação daquele momento que ela não consegue conter, e ela ali se explode numa emoção de buscar aquilo que ela não está conseguindo assimilar, não está conseguindo entender ainda que perdeu. Ou parte de si consegue entender e a outra não aceita, e justamente por isso ela parte para esse movimento de busca desorientada daquilo que ela perdeu, né? Então, se fosse para a gente nominar uma trajetória, aí essa seria a próxima etapa do luto, aquela segunda reação ali depois daquela desorientação inicial, a busca por aquele que foi perdido, a busca por aquela que foi perdida. Depois desse primeiro choque assimilado, lembrando que isso não são fases ali cartesianas, isso vai e volta, às vezes aquela agonia da busca, ela parece já assimilada, quando ela volta de novo e a pessoa... Então não é uma coisa cartesiana, né? Virou de fase e não volta mais. Muitos estímulos podem fazer com que a gente vá e volte nesse processo, mas depois disso vem aquela assimilação dolorosa do cotidiano, aqueles momentos em que você começa a viver o que você precisa viver, uma rotina cotidiana, e nessa rotina cotidiana você começa a sentir
dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, às vezes segundo a segundo. Você tem sempre aquela segunda tela ali na sua frente, né? Como se fosse uma película na sua frente, que não tira a imagem da pessoa dali. E você, tudo que está vivenciando, mas em paralelo você está ali enxergando a falta, né? Enxergando a pessoa e ao mesmo tempo enxergando a falta. Pensando em como tudo é diferente de ser feito, de ser vivido, de ser vivenciado, de ser pensado, de ser compartilhado. O teu entusiasmo é outro, pela inexistência, né? Pela falta daquela pessoa. Então aí você começa a ter uma noção de um novo cotidiano exagerado, superdimensionado. Aquilo também não é a realidade, aquilo também é uma fantasia projetada por nós, né? Aquela tristeza profunda, a sensação de que nunca mais vai ser feliz de novo, de que nunca mais vai ter o prazer que tinha na presença daquela pessoa. Isso tudo faz com que o cotidiano seja muito duro de ser vivenciado, que seja muito amargurado. Você entra nesse processo do cotidiano que é extremamente doloroso, que não tem prazo certo. Isso depende muito da proximidade, depende muito da estrutura psíquica de cada um, depende muito do peso daquela pessoa no teu contexto cotidiano, mas você vai viver nesse momento a dureza do cotidiano sem aquela pessoa amada, por qualquer razão que não está mais ali presente com você. E depois disso nós vamos então para essa fase de tentar reordenar as coisas, ressignificar, reorganizar a vida, para que ela volte a ter para a gente sentido, para que a gente possa voltar a ter uma felicidade possível, para que a gente possa ter uma sublimação daquele estado e não fique preso a essa melancolia, a essa tristeza profunda causada pelo sentimento de perda. Então, de forma ampla, é assim que acontece. Agora vamos tentar entender como é que isso acontece colocando uma lupa ali nesse processo de luto. Vale lembrar que nesse último estágio, onde você ressignifica, reorganiza, não obrigatoriamente todas as pessoas conseguem chegar lá. Você tem gente que tem perdas que são para elas tão dolorosas que elas nunca conseguem superar, ou que elas acabam aí fazendo da melancolia, da depressão, uma realidade das suas vidas a partir de então, entrando em verdadeiros estágios ou estados, né, patológicos aí de depressão, de tristeza profunda. E aí realmente pede um acompanhamento profissional para que a pessoa consiga superar isso, senão ela pode chegar ao fim da vida ou até atentar contra a própria vida, não obrigatoriamente através de um suicídio consciente, mas esse amargurar da vida ao longo do tempo não deixa de ser um suicídio. Você vai estar se intoxicando ali naquela tristeza profunda, isso vai tirar a felicidade dos seus anos de vida. Isso também pode ser interpretado como uma forma de se matar, porque se matar não é só tirar a vida do corpo físico, é você deixar de viver a vida. Então é possível que você esteja com o corpo físico habitado, ocupado, vivo e ainda assim ter deixado de viver. Vamos tentar entender aí o luto de uma forma agora mais didática então, né? Como é que ele acontece na prática de uma forma mais didática.